Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja neste momento no lar de todos vocês, protegendo-os, os guardando e os livrando de todo o mal. Meus irmãos, vamos dar continuidade a mais uma leitura. No vídeo anterior, para quem vem acompanhando, nós falamos um pouco, sobre o tópico o fim da morte. Essa questão é um livro que eu estou lendo, que é relacionado a Apocalipse, revelações de esperança. Então, no vídeo anterior, nós começamos a conversar sobre esse tópico, e falamos aí um pouco sobre como é apresentado a criação do homem, qual é a condição humana segundo a Bíblia, o que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem, e o que Jesus afirmou poder controlar. Então, para quem acompanhou o vídeo, nós falamos um pouco sobre estes temas, Para quem não viu e quiser aí se colocar a par da leitura, das informações, basta apenas ver o vídeo anterior, em que o título é O Fim da Morte, tá bom? Aí lá vai estar falando sobre estes assuntos que aqui eu mencionei. Então vamos dar continuidade à nossa leitura, tá bom? Que nos diz assim, de que forma Jesus Cristo se referia à morte. Vamos entender um pouquinho, Está lá no livro de João, capítulo 11, versículo 11 ao 13, que vai nos dar uma explicação, aqui pela Bíblia, de que forma Jesus Cristo se referia à morte. Então aqui nos diz assim, ele disse estas coisas e depois disso lhes disse: Lázaro, nosso amigo, foi descansar, mas eu viajo para lá para despertar do sono. Os discípulos disseram-lhe, portanto: Senhor, se ele foi descansar, ficará bom. Jesus falara, porém, da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do descanso no sono. Então, meus irmãos, naquela época, eles não tinham muito conhecimento relacionado a isso, assim como nós também, Existem muitos assuntos do qual nós não temos conhecimentos. Por isso que é sempre bom estarmos lendo, buscando conhecimento, para que venhamos a entender as coisas quando o assunto é a palavra de Deus, Então, somente lendo, buscando conhecimento, é que nós vamos nos orientando sobre isso. Então, de que forma Jesus Cristo se referia à morte? Então, aqui nesse capítulo que lemos, o Senhor Jesus Cristo, ele referia a morte como um sono, como um sono profundo, não é verdade? A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado de ser humano na morte. Por quê? Ao dormir, a pessoa, primeiro, está inconsciente do que se passa ao redor. Aqui é falando em sono profundo, Porque no vídeo anterior eu dei o exemplo de sono leve e sono profundo. O sono leve, meus irmãos e irmãs, é aquele que qualquer barulho, qualquer movimento nos acorda, nos desperta, Já o sono profundo é aquele que, no ditado popular, a gente costuma dizer assim: está caindo o mundo lá fora e nós não estamos vendo,
Então, por isso que aqui menciona isso, que é referente a um sono, porque ao dormir a pessoa, primeiro, está inconsciente do que passa ao redor. Segundo, está em inatividade, ou seja, quando a pessoa está em um sono, ela está parada, ela de nada está fazendo, né? E terceiro, descansa na esperança de despertar. Por que descansa na esperança de despertar? Porque a única coisa que nós temos a certeza, a convicção, é de que quando nós vamos dormir, deitar, né? Nós sabemos que logo nós vamos levantar, logo nós vamos despertar, né? Então, por isso que a demonstração da morte para o Senhor Jesus Cristo é como um sono profundo. Porque para ele, muito em breve, os que morreram, né? Muito em breve serão acordados dos seus túmulos, né? Vamos dizer assim, para serem julgados, né? De suas ações que elas cometeram quando estavam vivas, né? No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 24, nos fala assim, ó. Jesus começou a dizer: retirai-vos daqui, pois a menina não morreu. Aqui já entra uma outra história, né? Que é a história da menina, né? Da jovem de 15 anos que estava morta. E o pai pediu, né? Para que Jesus a ressuscitasse, né? Aí, continuando a leitura. Pois a menina não morreu, mas está dormindo. Eles, porém, começaram a rir-se dele desdenhosamente. Então, aqui mais uma vez, Jesus Cristo, né? Fala que a pessoa, ela estava adormecida, estava em um sono, né? E não morta, né? E continuando a leitura, quando os seres humanos, aqui já vem uma pergunta, quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa da sua vida, que seria a salvação ou a perdição, né? Então, no livro de João, vamos voltar um pouquinho, né? No livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, vai nos dar uma explicação sobre essa pergunta. Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua vida, ou seja, né, a salvação, que é a coroa da vida, ou a perdição, que é a morte por definitivo, né? Tudo vai depender do que ela veio cometer em vida. Não é verdade? Por isso que a Bíblia nos ensina e nos inspira a cometermos o que é correto, o que é certo. A respeitarmos a lei de Deus, né? A respeitar os mandamentos e procurar, dentro do possível, seguir o que a lei pede, o que a lei manda, para que venhamos no dia do nosso julgamento, né, estarmos com o nosso fardo leve, não é verdade? Para que venhamos ter a misericórdia de Cristo e herdarmos a coroa da vida. Então, em João capítulo 5, versículo 28 e 29, nos diz assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, que é o que diz aqui, a salvação. Os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento, que aí entra a perdição. Amém? Aqueles que o aceitarem, Jesus prometeu ressuscitá-los por ocasião de sua segunda vinda.
em João, capítulo 6, versículo 54, nos fala assim, ó: quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia. Ou seja, né? Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Aí vamos para o livro de Apocalipse, dando continuidade aqui à nossa leitura. Apocalipse, quase lá no finalzinho. Capítulo 22, versículo 12. Aqui nos diz assim, ó: eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme sua obra. Então, meus irmãos, eu deixo isto em aberto para todos vocês, irmãos e irmãs, que ele vem depressa, né? E a recompensa está com ele, né? E será dado essa recompensa de acordo com a obra das pessoas. E eu te pergunto, quais são as obras que você, irmão, que você, irmã, estão fazendo para serem dignos, né, dessa recompensa, da coroa da vida? Então estamos tendo tempo dado por Deus, né, para que venhamos a fazer as coisas boas, as coisas corretas, né, dentro do possível, para que venhamos a ter direito, né, a esta recompensa. Por isso, são bem-aventurados os que morrem na esperança deixadas por Jesus. Continuando, né, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, nos fala assim, ó: e ouvi uma voz saindo do céu dizer: escreve, felizes os mortos que morrem em união com o Senhor, deste tempo em diante. Sim, diz o Espírito, descansem eles dos seus labores, porque as coisas que fizeram os acompanham. Então, tudo que venhamos a ter feito, né, vai nos acompanhar. Nós estaremos em um sono profundo, de nada sabemos, de nada entendemos, sim. Só que os nossos atos, as nossas ações, elas estarão juntos conosco. Vai estar junto conosco. Para que quando chegar a vinda do Senhor Jesus e todos nós, né, formos chamados, aí vai ser avaliado a sua conduta. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia de que Ele tem poder para cumprir o que prometeu. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos ver o que a Bíblia nos explica sobre isso, né? Que é essa questão aqui, ó. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia de que Ele tem o poder para cumprir o que prometeu. O que o Senhor Jesus Cristo prometeu? Que Ele voltará e Ele vai nos dar a vida eterna a todos aqueles, né, que o respeitou, que seguiu os seus mandamentos, as suas leis, né? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 26, nos fala assim, ó: pois eu vou vos transmitir entre as primeiras coisas aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele foi enterrado, sim, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que Ele apareceu a Cefas, depois aos 12,
que seriam os apóstolos, né? Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais permanece até o presente, mas alguns já adormeceram na morte. Depois disso apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, mas por último de todos apareceu também a mim, como a alguém nascido prematuramente, pois eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou apto para ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus, mas pela benignidade imerecida de Deus, sou o que sou, e a sua benignidade imerecida para comigo não se mostrou vã, mas labutei mais do que todos eles. Contudo, mas a benignidade merecida de Deus que está comigo. No entanto, quer seja eu, quer eles, assim estamos pregando, assim acreditastes. Ora, se prega Cristo, que ele tem sido levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se deveras não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo foi levantado. Mas se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é em vão. Então, aqui fala, né, meus irmãos? Se estamos pregando, se estamos falando que Cristo ressuscitou, é porque Ele ressuscitou. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Porque se pregamos e não acreditamos que Cristo ressuscitou, então, de que adianta, né? De que adianta pregarmos? Certamente em vão, né? E a nossa fé em vão. Então, de nada vale. Aí estaríamos, como quem diz, perdendo tempo, não é verdade? Além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus, de que Ele levantou o Cristo, a quem Ele, porém, não levantou. Isso aqui fala se nós não acreditarmos, né? Se nós falarmos uma coisa e não acreditarmos, nós estamos dando falso testemunho. Isso não é correto, né? Se realmente é o que os mortos não hão de ser levantados, né? Pois se os mortos não hão de ser levantados, tampouco Cristo foi levantado. Outro sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil. Ainda estáis em vossos pecados. De fato, também pereceram os que adormeceram na morte, em união com Cristo. Se somente nesta vida temos esperado em Cristo, somos os mais lastimáveis de todos os homens. Ou seja, você vai crer, você vai esperar em Cristo enquanto você está vivo? Depois que você morrer, depois que você entrar num sono profundo, acabou? Então, de que vale toda a sua luta? De que vale todo o seu esforço? Não é verdade? No entanto, agora Cristo tem sido levantado dentre os mortos, as primícias dos que adormeceram na morte. Pois visto que a morte é por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos é por intermédio de um homem. Quem foi ressuscitado, né? Foi Cristo. Quem foi morto? Foi Cristo, foi um homem, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, todos serão ressuscitados, mas cada um com a sua própria categoria. Cristo, as primícias, depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença. A seguir o fim, quando ele entregar o reino de seu Deus, Pai,
tendo reduzido a nada todo o governo, ele acabar com tudo isso que está aqui arruinando a terra, né? Todo o governo corrupto, todo o governo iníquo, né? Porque Jesus Cristo é que vai reinar quando chegar a sua vinda aqui na terra, né? Vai ser exterminado todo o governo corrupto, iníquo que existe aqui nessa terra, e ele vai reinar. E toda autoridade e poder, pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Então, ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, tudo que aqui há de ruim, de mal, a morte, sofrimento, a doença, tudo vai ser reduzido a zero. Assim que o nosso Senhor Jesus Cristo reinar no novo mundo, né? Na Nova Jerusalém, tudo que não é bom, tudo que não é prazeroso, né? Tudo que não é da vontade de Deus, tudo isso vai ser eliminado junto com a morte. Amém? E para finalizar esta leitura, né? Vem essa outra pergunta aqui, ó. O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que nos fala assim, ó: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Então, o que quer dizer, né? O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Então, a morte e o inferno serão jogados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Novamente, é importante salientar que se o inferno aqui referido fosse um local onde houvesse punição com fogo, o texto ainda não faria sentido. No entanto, quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo fica claro. A morte e a sepultura serão aniquilados para sempre. Então, ou seja, não vai mais haver morte. Não é verdade? O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometida por Jesus Cristo? O que será que vai acontecer? Continuando aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já se passaram. Então isso é o que acontecerá no novo céu. Tudo que não é bom, tudo que é causa de sofrimento, acabará. Não existirá mais. Amém? E finalizando, acertar a Cristo não nos livra do sofrimento deste mundo. Mais cedo ou mais tarde, praticamente todos ficaremos doentes e morreremos. Mas ele prometeu que, a partir do dia de sua segunda vinda, todas as nossas tristezas deixarão de existir. Dor, doença, morte, luto e todo sofrimento serão eliminados para sempre da existência daqueles que forem salvos e que viverão eternamente com Cristo. Então, meus irmãos, fica para você, irmão, irmã, fica para você decidir qual será, né, a sua decisão.
Eu sei qual é a sua decisão, é a mesma da minha, né? É herdarmos a coroa da vida, né? E viver eternamente com Cristo. Mas para tudo isso existe um preço, existe um sacrifício, que não é fácil, mas não é impossível, tá bom? Então, o que eu quero neste momento, a todos vocês que estão junto comigo aí nessa luta, nessa batalha, eu desejo a todos vocês que Deus continue a derramar dos céus a energia, a ferramenta que necessitamos, né? Para superarmos todas as batalhas, todas as dificuldades que surgirão. Até o dia, né, em que nós venhamos a entrar em um sono profundo ou a morte, e que estejamos prontos para quando chegar a vinda de Cristo, né, o retorno do Senhor Jesus Cristo, nós estejamos aptos a recebermos a nossa herança. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, obrigado a todos vocês que acompanham os meus vídeos, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Caso tenha algo que não entenderam, basta apenas rever o vídeo. Eu sempre deixo aí o ponto, né, o livro, o capítulo e o versículo, né, para que todos pesquisem, para que todos leiam, se for preciso, 1, 2, 3 vezes, até que consigam entender e tirar conhecimento desta leitura, tá bom? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar sobre os 7 selos, tá? Já vou dar uma antecipada aí, vamos falar sobre os 7 selos. Conto com vocês no próximo vídeo, na próxima leitura, tá bom? E que Deus abençoe o domingo de todos vocês e os conceda a proteção que todos nós necessitamos e merecemos. Amém?